após tentar buscar apoio do PSDB através de Tasso Gereissati, do União Brasil por meio do presidente da sigla, Luciano Bivar, e do MDB, com Michel Temer, Lula e o PT fracassaram e agora buscam contornar a crise. Com a estratégia de se aproximar dos caciques dos partidos, os petistas buscaram minar outras candidaturas e formar uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro, o que não deu certo. Gereissati abriu mão de compor a chapa de Simone Tebet após conversas com integrantes do PT, mas junto com o PSDB se aproximou de um aliado de Ciro Gomes no Ceará e não do PT. Já Bivar desistiu de sua candidatura à presidência da República para disputar vaga na Câmara dos Deputados, como dissemos na sexta. No entanto, após reunião com integrantes de sua legenda, negou qualquer possibilidade de apoiar Lula. Por fim, Temer pediu que o PT fizesse um aceno público a ele e parasse de chamá-lo de golpista, o que não foi atendido. O MDBista retirou, assim, o seu apoio a uma aliança entre os dois partidos. A única negociação que se mantém de pé para Lula e o PT é com André Janones, do Avante. O pré-candidato à presidência conversará com o petista na próxima semana e afirmou que abrirá mão da candidatura se Lula inserir as suas propostas no plano de governo. E aí, José Maria Trindade, em 2 minutos e meio, Zé, que nos dias dessas negociações, PSDB, União Brasil e o MDB negando apoio a Lula. É um engodo essa tentativa de se criar uma falsa frente nacional, ou seja, uma frente de partidos contra o presidente Jair Bolsonaro. Não é verdade, até porque cada partido tem a sua característica e as suas defesas, né? As suas atitudes partidárias. E o Lula tentou dividir o governo antes mesmo de conquistar a presidência da República. Quando ele se conquistar, daqui a ninguém sabe quando, a gente sabe que ele vai dividir o poder, fazer o loteamento de sempre. Mas ele inovou ao tentar fazer uma frente ali, olha, será um governo de várias pessoas, mas ninguém acreditou nessa possibilidade. Aliás, alguns sim acreditaram. Nem o PSB, que está coligado com ele, com o PT, né, que tem a vice, fez uma coligação maior, que seria a federação partidária. Então, não existe esta tal frente contra ninguém. O que existe, na verdade, é um desespero geral e uma tentativa do PT voltar ao poder. E, olha, já sinto aqui sinais de arrogância. E isso aí, os primeiros sinais de arrogância são os primeiros sinais de derrota, é sempre assim. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. É estranho, né? Porque a gente olha aí esses partidos e pensa na maioria dos parlamentares que os integram, principalmente os mais eloquentes, aí, os mais barulhentos, né? É estranho, por que eles não vão apoiar o Lula no primeiro turno já? Vamos concentrar assim um pouquinho no PSDB para a gente lembrar. Fernando Henrique Cardoso apareceu dizendo que votaria no Lula, né? Ele fez ali uma lavagem no seu próprio cérebro, esqueceu o passado, disse que votaria no Lula. O Alckmin saiu do PSDB, foi ser vice na chapa. O Fernando Henrique, quando o Sérgio Moro saiu do governo, o Fernando Henrique disse que o presidente Bolsonaro, deveria renunciar ou ser renunciado, que parece uma frase assim de um ditador de republiqueta. O PSDB de João Dória, de Eduardo Leite, todos eles fizeram uma politicagem demagógica interminável contra o governo federal e não ouvimos um A em relação ao Lula. O Dória até acenou para o Lula, o ex-Dória, né? Porque ele saiu da vida pública, voltou para a privada. Mas o Dória, que representava ali, era presidenciável. Fez acenos ao Lula no início da pandemia, dizendo que o Lula é que estava certo no combate. Enfim, fizeram tudo, investiram tudo contra o governo federal, aliviando o PT e todo o seu passado tenebroso, e agora não querem. O Lula não é o líder das pesquisas, disparado. Por que eles não querem apoiar no primeiro turno? Estranho, né? Talvez seja tudo falso, né? Nisso que eu acabei de relatar, e talvez seja por isso que eles resolveram correr da raia de fininho aí. Você, Ana, 2 minutos e meio. O Fiuza tocou no cerne dessa história. O campeão aí de audiência, de fofura, o campeão de amor, de tolerância, líder disparado, isolado das pesquisas e os partidos negando apoio ao Lula.
né? Os partidos negarem apoio a um candidato tão popular, segundo as pesquisas, como o ex-presidiário, tudo bem, isso aí é parte do jogo político. O que precisa combinar é com o povo, porque quem anda negando apoio ao Lula é o povo. Lula anda pelo Brasil completamente blindado, né? Esquemas aí blindados, não encontra o povo, ambientes controlados, temperatura adequada. Onde estão as imagens que nós vimos do presidente Bolsonaro viajando pelo Nordeste, o colchão ali confortável do petismo, não é isso? Do lulopetismo. Ali no Nordeste, eu sou o pai dos pobres, né? O pai dos pobres que gosta de alimentar os ricos. E, no entanto, nós não vemos o Lula em lugar algum, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, absolutamente em lugar algum. Então, negar apoio a Lula, partido negar apoio, faz parte do jogo. Agora, precisa combinar com os brasileiros que estão negando esse apoio aí de uma maneira muito eloquente e até agora não conseguimos ver esse apoio popular ao Lula que alguns institutos de pesquisa querem que nós engolimos aí a seco, né? Vocês vão aguentar, é isso aqui, Lula com 48%, 48 pontos na frente e é isso que temos para hoje. Não é assim. Está faltando combinar com os russos. Augusto. Olha, isso aí mostra, entre outras coisas, que o Lula não acredita nas pesquisas. Os institutos de pesquisa dão como certa a vitória do Lula. Talvez no primeiro turno. Porque essa correria para conseguir apoio agora, se uma das regras, sem exceção, que não comporta exceção da política, é a que aconselha o candidato a chegar à vitória, no caso prevista por todos os institutos de pesquisa, com o mínimo de compromissos possível. O mínimo. Você não deve agora assumir compromissos que servirão, no momento certo, para a formação do governo. Ele começou, como lembrou o Zé, começou a formar o governo agora, está precisando de votos, está precisando conversar até com o Luciano Bivar, até com ele, né? Agora com o Janones, que ainda está tentando saber se o Macron é presidente da Argentina ou não. Então é porque ele não acredita nessa vantagem que as pesquisas dão e que já começam a mudar. Ele está querendo ganhar agora desesperadamente com o apoio dos outros, quando ele sempre condenou esse negócio de voto útil. Sempre. Ele não é o favorito absoluto. Ganha a eleição sem precisar apelar para gente desse tipo.